O que é ser apóstolo? Me pediram para falar sobre o que é ser apóstolo. Vamos lá. Ser apóstolo, como diz Efésios, capítulo 4, versículo 11, ele mesmo concedeu a uns para apóstolo. Ou seja, existem chamado apostólico, existe função de governo espiritual e existe liberdade de envio. O que então define um ministério apostólico saudável? Mais do que um título, observe se há fundamentos na palavra. Nada pode estar acima da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, das Escrituras. Formação de pessoas e não dependência. Um apóstolo verdadeiro levanta, envia, não prende pessoas, entende que ovelhas não são cavalos que usa cabresto. Ovelhas são do Senhor Jesus, são livres. Cuida, mas não sufoca. Um apóstolo tem que ter Cristo no centro. O poder não substitui a cruz. Claro que um apóstolo, ele tem sim os dons bem elevados, porque a cada nível que vai sendo consagrado, maior são as lutas que guerreamos no campo espiritual. E um apóstolo precisa entender e ter esse carinho, esse cuidado de entender que não é porque ele é apóstolo que ele é um semideus. Não, o poder não substitui a cruz, tem que ter mais humildade ainda. Sobe o cargo, mas diminui cada vez mais na humildade. Autoridade com responsabilidade. Não é controle, é cuidado espiritual. Tá conseguindo acompanhar? Vamos lá, eu vou tentar ser um pouco mais precisa. Onde muitos ministérios apostólicos se perdem. Aqui e onde um apóstolo precisa vigiar. Tipo, vamos lá, revelação acima da Bíblia. Não pode, tem muitos apóstolos que estão se julgando tão apóstolos que revelam coisas que a Bíblia não está. A Bíblia é contrária, o que a Bíblia não diz. Revelação precisam estar batendo com a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Lembrando, a Bíblia, Jesus, a cruz, a Bíblia, acima do cargo da unção, do ministério. Pessoas guiadas só por profecia. O apóstolo precisa ter esse cuidado de administrar os bispos, administrar os pastores, administrar as igrejas, a níveis espirituais que o levem a entender que não tem como colocar uma revelação guiada fora da palavra. Pessoa não pode ser guiada só pela profecia. Culto não pode ter só profecia. Tem que ter a palavra de Deus. Outro ponto a considerar é o medo espiritual. Tudo é ataque, tudo é maldição. Cuidado. O apóstolo precisa entender, trabalhar, buscar discernimento, porque muita coisa, grande parte das coisas são ataques espiritual. Pode acontecer de ser maldição, mas não espiritualize, não radicalize. Procura entender também o lado da alma, o sofrimento da pessoa, a dependência, aquilo que precisa ser trabalhado. Às vezes a pessoa chega a um nível no apostólico que pronto, não existe mais medicina, não precisa fazer terapia, não precisa fazer só corrente, só campanha, não precisa fazer mais nada, porque se não fosse para fazer, Deus não teria dado sabedoria aos médicos, aos terapeutas, aos psicólogos. Então, cuidado para não super espiritualizar, trazendo tudo para ataque, tudo para maldição. Converse mais, dialogue mais, conheça mais a sua ovelha, a sua igreja, para que possamos entendê-la antes de julgar qualquer nível de situação que essa pessoa estiver passando. Dependência do líder. Não faça dos seus liderados que eles tenham dependência de vocês, apóstolo. Procurem entender e fazê-los entender que a dependência é a Deus. Muito apóstolo se posicionam e digam, não, eles têm que ser dependentes de mim. Não, é Deus, não foi você que morreu, não é teu mérito, é do Senhor Jesus, tá? Excesso
de ato profético sem base. Se Deus não mandou, não fale, porque às vezes é muito cobrado, isso é muito importante, é muito cobrado do apóstolo, por ele ser um apóstolo, que ele ou ela profetize o tempo todo, fale só até onde Deus mandar. Você não precisa dar satisfação, você não precisa, por ser um apóstolo, uma apóstola, profetizar o tempo todo. Se Deus mandou, ele garante. Se não mandou e você falar só para aparecer, para dizer, não, eu sou um apóstolo ou uma apóstola e tenho que falar, isso vai acontecer o quê? Não vai acontecer e você vai cair no descrédito, vai cair espiritualmente, vai se decepcionar com você mesmo. Cuidado com a emoção, tá? E só fala mesmo que Deus mandar, porque o que ele manda, ele garante. Isso não é só para apóstolo, viu? Isso é para todos os níveis de profeta. Cuidado em falar aquilo que Deus não mandou. Eu digo ao apóstolo que estamos falando de apóstolo, e às vezes, por ser um nível apostólico, não, eu vou ouvir o apóstolo porque ele tem mais contato com Deus. Não, todo mundo pode ter contato. Cuidado para isso não entrar no seu coração e não acabar trazendo aí uma arrogância, uma prepotência que vem ao invés de te ajudar a crescer, te fazer cair cada vez mais, tá? 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Que os homens nos considerem como despenseiros do ministério de Deus. Ministério sim, mas com responsabilidade, viu, apóstolo, apóstola? A diferença entre o apóstolo forte e o desequilibrado é que o apóstolo saudável revela, mas ensina, ativa, mais fundamenta, move, mais alinha. Já um apóstolo desequilibrado impressiona, mas não sustenta, fala muito de poder, pouco de caráter, gera emoção, pouca transformação real. Conseguiu pegar isso? Eu vou repetir porque isso é muito importante dentro do que estamos falando aqui. Apóstolos saudáveis revela, mas ensina. Ativa, mas fundamenta. Move, mas alinha. Já o apóstolo desequilibrado impressiona, mas não sustenta. Fala muito de poder, pouco de caráter. Gera emoção, pouca transformação real. Então, isso é um pouco do que é ser apóstolo. Sobre outros apóstolos importantes, nós vamos entender também que é importante considerar que um apóstolo não precisa concordar com tudo e nem confrontar tudo. Tem que ser mais ouvinte e menos falante. Escutar mais, tipo aquele louvor, sabe? Preciso calar todas as vozes, menos a tua. Ouvir mais a Deus. Precisa discernir, precisa filtrar e precisa proteger suas ovelhas. E a chave aqui para encerrar, para fechar esse diálogo aqui com você, é que toda revelação precisa passar pelo filtro da palavra. Se alguém vier com revelação externa, filtre. Não saia compartilhando, nem testificando, nem dando a sua opinião de qualquer jeito, tá? É direção para sua posição. Você que é apóstolo, apóstola, está num lugar de autoridade espiritual. Então, a sua responsabilidade é alinhar sem esmagar, corrigir sem humilhar, discernir sem endurecer. Tá bom? Então, é sobre isso que eu trago para você. É sobre gerar, é sobre sustentar, é sobre corrigir e enviar com maturidade. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, você que é apóstolo, você que é apóstola, ou você que quer conhecer um pouquinho mais como funciona esse ministério. Deus te abençoe. É só um resumo, hein?